queria deixar é convidar todo mundo para refletir, se conectar consigo mesmo dentro nesse momento de reflexão e pensar justamente o que está deixando para o outro. Então, o que você está fazendo que está impactando a vida do outro e como você pode ser melhor e gerar um impacto positivo nas pessoas. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast by Pinterest. E hoje a gente vai estar aqui com um ambiente muito especial e com alguns convidados. Então, vocês já estão vendo aqui que eu não estou sozinha hoje como host desse podcast. Então, eu vou fazer primeiro minha autodescrição e depois fazer a apresentação de quem está aqui comigo hoje. Então, eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos, com um pouquinho de luzes. Estou vestindo uma blusa branca, um kimono branco, uma saia prata e uma sandália prata. Então, agora, vou apresentar Ana Lu, que fica aqui muito nos bastidores com a gente. Então, Ana Lu, bem-vinda. Obrigada. Só aparece nos especiais de fim de ano, já estamos no terceiro aí. É isso aí. Então, ela é diretora de operações da Cubo e também nos apoia muito como produtora aqui na Tecla SAP. E passa a sua autodescrição pra gente. Bom, vamos lá. Bom, prazer estar com vocês aqui hoje, bater esse papo. Eu tenho 1,61 m de altura, sou uma mulher branca, com cabelos com luzes, estou vestindo roupa branca, que a gente está no especial de final de ano, com um pouquinho de brilho. E estou super animada para bater esse papo com os nossos convidados, que eu já adianto, não são 1, 2, 3, nem 4. A gente trouxe uma turma aí de peso para falar do assunto que vocês querem muito saber, que são as novidades, os predicts e tudo aí que vai rolar, tanto que rolou esse ano, como principalmente as tendências para o ano que vem, né, Caru? Exatamente. Eles já passaram por aqui em alguns dos nossos episódios, mas hoje a gente vai fazer com um pessoal de peso mesmo, para esse especial aí, um dia antes do Natal, que a gente vai trazer. E para celebrar, né, 2025 e a chegada de 2026, ninguém melhor do que eles que falam muito de tendências, de toda essa evolução, o próprio time do Pinterest aqui. Então, a gente vai falar muito dessa plataforma que traz transformação, inspiração, é livre de haters, né? E a favorita aí dos creators e as marcas para planejar o futuro. É o cantinho seguro da internet, o Pinterest. Então, sem mais enrolação, vamos chamar ele, que é o Big Boss aqui, né? A gente tá super feliz porque a gente nunca consegue trazer ele junto, porque o cara tem agenda lotada. Com a gente hoje tá o Roger aqui. Roger, bem-vindo de novo, né? Muito obrigado. Estamos aqui na sua casa, então bem-vindo à sua própria casa isso, aqui. Nossa casa. Muito obrigado. Faça a sua autodescrição aqui Obrigado pra pelo gente. convite. Bom, muito prazer. Sou Rogério Nicolai, me chamam de Roger. Eu sou um homem branco de 1,74 m. Estou vestindo uma calça jeans, um tênis branco, uma camiseta preta. Apesar do Natal, estou com uma roupa bem usual que eu uso praticamente todos os dias, que é minha camisa preta. E muito feliz de poder abrir um episódio de encerramento dessa temporada. Obrigado. Roger, falando agora da parte prática, saiu o Pinterest Predicts 2026, que é um relatório aí que o pessoal fica esperando exatamente, porque mapeia muito toda a jornada de tendências aí. Por que esse é o relatório mais confiável que a gente tem aí para as marcas se planejarem? Excelente pergunta. Eu recebo muito essa pergunta e isso tem muito a ver com a natureza de utilização do Pinterest. Para quem usa o Pinterest, para quem conhece, sabe que o Pinterest é uma plataforma onde cada um entra para pensar em si mesmo. Então, as pessoas entram para planejar algo para elas, e algo que elas ainda vão fazer. Então, isso traz uma relação muito forte e íntima das pessoas com aquilo que ela está buscando. E como tem uma natureza de planejamento do que elas vão fazer, ele traz algo, né, uma previsibilidade de futuro para a gente. Então, nos permite ter acesso a essa informação, reunir isso e ver, né, e colocar nossas apostas que vão virar verdade. Legal. E agora vamos para a prática, Roger. Como é que as pessoas acessam esse relatório? Isso é fácil. É pinterestpredicts.com. Muito simples. Depois vocês deixam nos comentários ali, porque acho que Predicts não é tão simples de digitar, mas é só acessar pinterestpredicts.com e tá lá cada uma delas no detalhe. E ele tem uma boa margem de acertos, né, aí dentro disso. Existe um percentual que vocês têm aí? Existe. E é muito impressionante, né? Nos últimos 6 anos, a gente acertou 88% das tendências que a gente previu que virariam tendência, né? Então, nossas predições, os nossos predicts para o ano seguinte, 88% a gente acertou. Ou seja, querem se atualizar, corram lá, porque o negócio funciona, né? Não é de hoje. E, Roger, por que você acredita que esse índice de acerto é tão alto?
Justamente pela natureza da navegação, né? A gente tem uma informação muito grande, pautada no interesse das pessoas, nas buscas, nos salvamentos e no que elas estão realmente selecionando e escolhendo para elas. Então, com essa relação íntima e com esses sinais de comportamento na plataforma, a gente consegue juntar essa informação de fato e a gente já tem experiência também nisso, né? A gente é o nosso 10º relatório e nos últimos 6, 88% de acerto, a gente já entende quais são esses sinais, né? E o que a gente precisa fazer além dos sinais para conseguir validar e publicar, né? É arriscado a gente falar, isso vai ser tendência. Sim. Né? E até eu vejo que é um desafio, né? De como que ele é construído, em quanto tempo ele é construído dentro disso. Isso faz parte do processo que a gente, que eu estava comentando, né, dessas buscas. A gente reúne um time de insights, um time de marketing, um time de dados global. E aí eles se reúnem para pensar um pouquinho e começar a estudar um pouco desses dados, né, desses sinais que os nossos usuários deixam na plataforma. Hoje são mais de 600 milhões de usuários na plataforma, no mundo inteiro. Então, e esses usuários buscam, salvam, né, interagem e navegam em diferentes territórios e a gente começa a observar isso. Então, com base nesses sinais e nesses dados, o time levanta algumas hipóteses e depois dessas hipóteses vão a campo, né, vão pesquisar na rua o que culturalmente faz sentido e que eles acreditam que vão virar tendência. E aí, junta com toda essa curadoria e, né, definem quais são as tendências que a gente vai apostar para o outro ano. Bacana. E como que as marcas podem e devem usar aí o Predicts, né? Pensando num ponto de vista de marca, o que é importante saber? As tendências como um todo, no nosso caso, elas são, além de, né, ter uma assertividade muito grande, elas são uma tendência do que ainda vai acontecer. Então, se as marcas elas se antecipam a isso, a hora que vai virar tendência, ela já está preparada e já está pronta. Então, a gente tem marcas que já desenvolveram produto com a gente tem marcas que desenvolveram coleções, entre outros, né, desenvolveram campanhas. Então, acho que a grande sacada aí vou entender quais são essas tendências para o ano, quais delas se conectam com algo que eu tenho para oferecer, o que eu possa desenvolver. Por exemplo, renda é uma das tendências agora para 2026. Então, quando a gente pensa em renda, quais são as marcas que têm a oportunidade de criar produtos em renda ou que têm coleções em renda e trabalhar isso, né, dentro do contexto? Para a hora que isso realmente se tornar uma febre, uma tendência, ela já está ali pronta e poder capturar antes, né, essa tendência e não ficar correndo atrás daquela tendência que vai, né, na hora que ela já está rolando, né? Maravilha. Ou seja, marcas e você aí que tem uma empresa, está pensando no planejamento estratégico do ano que vem, planejando 2026, já acessa lá o Predicts, porque tem um monte de tendência, um monte de novidade que você pode sim adaptar para o teu nicho, dependendo se é moda, se é artesanato, qual que é a tua empresa, tem um monte de dica lá de tendência que você pode sim trazer de referência e já está pronto quando essa tendência realmente se materializar, né, Caru? Com certeza. E agora a gente vai liberar o Roger, que ele também tem uma agenda muito ocupada. A gente conseguiu trazer ele esse ano para falar um pouquinho com a gente, mas ele vai deixar o time todo aqui para a gente ir desdobrando esse Predicts aí 2026 em todas essas oportunidades que a gente vai tendo ao longo de toda essa jornada. Super obrigada mais uma vez pelo convite, por estarmos nessa casa e esse trabalho juntos que a gente está fazendo há um ano juntos. Isso, obrigado, Caru, obrigado, Ana Lu, e obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente aqui. Acho que vale o tempo. Muito obrigado. Maravilha. Isso aí, fica até o final que vem muita gente boa por aqui. E nesse próximo bloco, a gente vai estar aqui com a Catarina e com o André. Então, eu vou pedir para eles se apresentarem, para a gente já puxar os temas que a gente vai falar que estão aí no Pinterest Predicts 2026. Olá, eu sou a Catarina, eu trabalho com a área de conteúdo aqui dentro do Pinterest, meus pronomes são ela e dela. Vou falar agora minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,76, eu estou com um vestido vermelho e rosa, um cabelo preso loiro e eu uso óculos. Muito bom. E você, André? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o André, eu trabalho no time de SMB, Latam, aqui do Pinterest. Eu sou um homem branco, de 1,70 de altura, tenho cabelos, acho que castanho claros, talvez. Eu nunca parei para pensar nisso. Estou vestindo uma calça e uma camiseta verde e um tênis vermelho. Eu adorei esses looks natalinos. Ó, de um lado temos pessoas natalinas, de outro ano novo. Muito festivo. Você sabe que a gente se encontrou e a gente falou assim, nossa, nem se a gente tivesse combinado, a gente estaria tão Natal assim. Ficou maravilhoso. E vou aproveitar e falar para nossa audiência do nosso cenário, a descrição do nosso cenário hoje, que está verdade. super... A gente precisa fazer, né? Está super temático, natalino. O Edu, maravilhoso, fez também uma tela ali especial de Natal. A gente trouxe alguns bonecos, enfim, aí
ilustrando tudo isso. Então, estamos com um estúdio também personalizado. Já bastante nas tendências de vibe. decoração, É isso, inclusive. a gente já deu uma olhada ali no Bem no cara Pinterest. Pinterest, né? Afinal de contas, onde ser. estamos, É né? isso. Pra gente começar, né, nesse bloco, vamos começar falando de moda, que é uma coisa que o povo ama também, né? Então, moda 2026, ela vai fugir desse minimalismo? O que as marcas precisam entender? Posso começar essa? Bom, olha, eu acho que, em primeiro lugar, as marcas precisam entender que o nosso relatório de tendências, o que a gente tem visto também, ela não fica presa apenas a uma vertical. A gente vê como você consegue, como marca, como criador de conteúdo, incorporar uma tendência em outras verticais, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria aqui deixar claro. E o segundo é que, sim, a gente vai fugir do minimalismo. A gente tem visto que o maximalismo volta. Então, cores, a gente tem visto peças de roupas mais largas, a gente tem até o glamour, que vamos falar um pouco mais pra frente também, mas que é uma das tendências do Pinterest Predicts de 2026 e que a gente aponta aí que vai estar super em alta. Então, a gente tem visto, sim, a tendência sair do minimalismo, não que ele não vai estar presente, mas é mais maximalismo esse ano, sim. Eu talvez tenha que atualizar meu guarda-roupa, como vocês podem ver. Eu não, porque eu, como uma boa perua que sou, eu tô amando essa história de que o glamour maximalista dos anos 80 está voltando. O que isso significa na prática? O que isso significa na prática? Isso significa que a geração Z e os millennials, eles estão cada vez mais procurando essas tendências dos anos 80. Então, como eu mencionei, né? Como eles conseguem adaptar o guarda-roupa, trazer blazer, então, ombreiras. A gente tem visto muitas marcas já trazendo, né? Fazendo esse desenho mais maximalista no desenho das roupas, não apenas nas cores. Então, esse glamour todo, ele tá voltando. E a gente vê aí um padrão de Gen Zs e Millennials em busca, né? Do que seria esse glamour e o que isso significa na prática, como você mesmo perguntou. Acho que a gente talvez volte a ver volumes, cores, coisas que ficaram meio... Estampas, de repente, Estampas. Tava muito cair na tinta, né? Tudo de uma Exatamente, cor só. brincadeira com estampas, não é aquela coisa, é uma estampa só, não. As estampas, elas podem brincar, elas podem combinar. Tem menos regras para usar. Ou seja, essa é a hora que você vai lá no baú da avó e da mãe para ir buscar o que você tem ali Exatamente para isso. já resgatar, né? Como não é mais Exato. cringe, agora Não. virou tendência. É Que tendência. ótimo. Mãe, se você estiver vendo isso, fica preparada. Daqui a pouco eu tô no seu guarda-roupa. É isso aí. E as peças utilitárias e de aventura aí viram tendência de moda? Como que é isso? Sim, a gente, na verdade, tem uma tendência, a André pode falar um pouco mais sobre, mas a gente tem visto as pessoas querendo adaptar o guarda-roupa para terem peças que vão ajudar eles não só no dia a dia, mas também em expedições, em viagens que eles possam vir a ter. Eu diria que é uma tendência muito próxima do Indiana Jones Fashion. É uma busca por vestir coisas que são úteis no dia a dia e não só coisas que são para mostrar. Então, muitos bolsos, praticidade, roupas de esporte sendo usadas no dia a dia, tudo isso volta a ser parte do vestir. E não, tem aquela roupa para sair, aquela roupa para trabalhar, aquela roupa para praticar esporte. Fica tudo mais versátil, fica tudo muito mais misturado e fica tudo muito mais prático. Um guarda-roupa único para usar para tudo, né? Exatamente. Eu amei essa tendência. Já estou com minha calça cargo cheia Olha de só. bolsos aqui. Olha com só. o meu paetê Não, você tá bem muito anos 80 maximalista. com esses negocinhos. Gente, já. eu li os predicts antes. Desculpa, eu tive spoiler. Tem uma aqui na casa, entendeu? Dá licença. Brilhos, vamos lá. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de beleza agora. A Beleza 2026 abraça a imperfeição e a ousadia. O que isso significa? Isso significa que as pessoas querem ousar. As pessoas, elas não estão mais presas apenas nos filtros, né? Então, a gente viu como as redes sociais, elas trouxeram essa tendência da beleza da perfeição. E agora, em 2026, a gente vê uma quebra desse paradigma. As pessoas, elas querem ousar, elas querem maquiagens que não estejam perfeitas, elas querem conseguir olhar para si mesmas e falarem, tá tudo bem, gostei. A gente tem várias tendências no próprio Pinterest Predicts, como beleza sem regras, até a vibe glacial, que é uma das minhas favoritas, ninguém me perguntou, mas que trazem um pouco disso na beleza, né? Que traz como você consegue adaptar o seu estilo dentro da beleza, seja maquiagem, seja na sua rotina, para imperfeição. E eu acho isso muito legal. Aproveitando o nome do podcast, o que é vibe glacial? Me conta aí um pouquinho disso.
A vibe glacial nada mais é do que um frio, um gelado. Então, o que isso quer dizer? Uma maquiagem azul, talvez, ou uma decoração azul. Vocês conseguem ver aqui? Seria mais ou menos isso. Iglus voltam com tudo. Aquela maquiagem, eu vou falar de beleza agora, mas ele pode ser incorporado até nas decorações. Mas ela aquela vibe fresh, então, talvez terminar a maquiagem azul com um gloss e trazer essa perspectiva de molhado. Então, é mais essa relação, vamos dizer assim, é uma tendência que promete muito gelo aí para 2026. Eu amei. Você falou da sua preferida. Ninguém perguntou, Sim, mas você ninguém falou. Agora eu vou perguntar, André, qual a sua tendência preferida aí, né? Ai, meu A Deus. gente quer sim saber. Eu diria que eu misturaria um pouquinho a tendência da exploração, que é desse do Indiana Jones, que eu comentei, de aventura, com... Sei que é um contraponto, mas, enfim, com a tendência mais espacial, que também volta. E conversa um pouco com essa tendência glacial, que traz elementos mais prateados, elementos mais conectados com o universo... Falando do universo físico, não do todo, né? Tipo, o Outer Space. Que são as duas que mais conversam comigo. Legal. Você viu que eu li também, né? Eu Olá. vi. Eu tô aqui, ó, estamos todos no na celular, tendência. estamos aqui. E é muito legal isso que a Catarina falou, que a gente tende a ver menos, talvez, essa necessidade de todo mundo querer parecer igual. Sim. E muito mais essa de, putz, esse é meu jeito, eu tô Traz desse mais jeito. É uma Verdade, liberdade, né? De você poder menos usar o que nesse- você quiser. Mistura estampa, quer usar um monte de coisa, usa. Quer usar minimalista, usa, né? Eu acho que é isso. Eu acho que trazer mais pertencimento e tudo, né? Da gente poder ser quem é, usar o que quer, assim, do jeito que a gente está confortável. Isso é muito bom, Exatamente, né? isso Uma é moda ótimo. mais plural, enfim. Eu acho que isso que traz, que é interessante, né? Então, você sai na rua, você vê a pessoa com o seu próprio estilo. Por mais, às vezes, que você não tenha esse estilo, pô, que legal é ver as pessoas diferentes, sabe? As pessoas incorporando uma tendência de uma maneira diferente. Porque, com certeza, se nós dois estivéssemos incorporando a vibe glacial, eu tenho certeza que a minha decoração na minha casa seria diferente da casa do certeza. André. Então, eu acho que essa é a parte mais bacana de ver como as tendências são refletidas no dia a dia das pessoas. Aquela pergunta do milhão. O que vai dominar o setor em 2026? Olha, Você acha que é uma Você pergunta fácil? arrisca Vocês são os dizer? donos das tendências, poxa. essa é complicada, Essa é né? difícil. Mas trazendo aqui para lá das tendências, a gente vê a arte da essência. Então, eu vou falar um pouco de perfumaria agora. É uma das tendências que eu também gostei bastante, que é misturar. Então, como você consegue, que eu acho que está em linha com o que a gente acabou de falar, que como você consegue mostrar a sua essência através da beleza. Então, em específico, a gente tem a arte da essência, que é sobre misturar fragrâncias. Então, é fazer uma composição de cheiros, de fragrâncias, de perfumes, para chegar ali no resultado final que descreve você. Então, eu acho que, seguindo essa linha, eu vejo muita personificação em todas as tendências. Personalização, na verdade, em todas as tendências de beleza. E até esse fator de autenticidade, né? Que ninguém fica igual a ninguém, né? A gente pode ter o mesmo perfume na pele, já fica diferente de cada um, mas você ainda Exatamente. mistura dois aromas, enfim, você cria o seu cheiro e é aquilo, né? Isso é muito interessante mesmo. E acho que talvez também pensar a respeito para as marcas, não é uma única aposta de 1 milhão, né? São várias tendências mapeadas, são vários perfis de consumo. As tendências, elas se misturam, como a gente falou, né? Tipo, eu tenho 2 tendências que eu gosto muito, mas que elas não necessariamente são complementares. Mas eu gosto, tem várias outras pessoas que gostam de outras tendências e que vão, tipo, ter afinidade com... As marcas, elas têm que ponderar como que o meu produto, a minha marca, ela pode fazer sentido para essas pessoas. E você tocou num ponto muito bacana, porque quando a gente está falando de autenticidade, de o que cada um prefere, as marcas elas precisam entender quem é o público delas e ver aonde que ela vai encaixar cada uma dessas tendências e as oportunidades que elas Exato. vão tendo dentro desses nichos. Que é isso, pode fazer sentido, tem que fazer sentido, não adianta forçar a mão, tem que ser uma coisa natural, tem que fazer parte da essência da marca. Exatamente. E a Cata até puxou aí, falando um pouquinho de decoração, a gente também tem tendências específicas para decoração. A gente está vendo com raízes culturais. E outra coisa que quando eu li, eu fiz assim, oi? Me fala, circo? Como que é isso? Me conta um pouquinho. Circo. Eu sempre achei o circo o máximo. Eu tô muito feliz que a gente tá com ele nos Pinterest Projects, que isso a gente chama de lar lúdico, né? Então, o que é o lar lúdico? É trazer essa graça do circo para dentro da sua casa. Então, como você incorpora listras na decoração,
cores, o apelo visual do circo dentro da sua decoração. A gente vê também o lar lúdico não apenas na decoração, mas também em comida, trazendo já esse papo. Então, como você consegue, não sei, talvez a pipoca volte com tudo, a pipoqueira, sim, eu sempre gostei de pipoca, tem uma pipoqueirazinha na minha casa, Quem não mas... gosta de pipoca, Exatamente. Né? Aí, gente, aí eu vou julgar um pouco. Eu também. Mas tudo bem, né? De qualquer forma, a gente vê, voltando, em relação às raízes culturais, a gente tem a afrodecor, né? Então, como a cultura e a descendência das pessoas estão voltando com tudo para dentro da própria casa, para que elas possam criar um ambiente ali cheio de raízes e completamente confortável também. Isso se traduz também em versões locais, né? Então, a gente olha aqui para o país tropical, a gente olha para o Brasil, a gente tem elementos naturais que são comuns de uso na nossa decoração. Então, palhinhas, plantas, tudo isso vem com ainda mais força na hora de construir as nossas casas, né? E sabe que quando eu tava vendo, né, o Pinterest Predicts, eu lembrei de uma coisa que a gente falou do ano passado com o time de vocês, que teve uma tendência, por exemplo, do cogumelo. Aí, quando a gente fala do cogumelo, que virou até quarto de Big Brother e tudo mais, agora vem circo. Eu já tô super curiosa para ver todas essas aplicações de como as pessoas estão identificando isso para pôr na prática mesmo. Tô super curiosa também. Eu já queria reformar minha casa inteira para colocar um lar lúdico ali. Mas eu talvez não vá. Mas tudo bem. Eu estou no meio de uma reforma, talvez tenha que rever Olha algumas só, coisas do processo. Tá na hora, 2025, 2026, Deixar você tá a no arquiteta momento, louca, assim, vamos mudar tudo, né? E o que foi mapeado que vai dominar as casas brasileiras em 2026? Olha, eu acho que a gente segue nessa linha. A gente também tem a tendência de neodecor. Então, como a gente já falou, afrodecor, neodecor, ópera aesthetic também. Então, eu acho que, como a gente falou lá no começo, todas as tendências, elas podem ser aplicadas. Então, a cor, vibe glacial, o azul. Então, a gente aposta ali que algumas dessas tendências vão estar presentes nas casas, mas todas as tendências do Pinterest Predicts, elas podem estar refletidas nessa decoração. Eu quero trazer um exemplo muito específico de um caso que eu vi uma vez, de uma criadora de conteúdo que decorou o casamento dela com repolho, né? E isso já faz um tempo. E a gente tá apontando que repolho hype Adoro. vai estar em alta. Gente, a Ana Lu vai adorar, ela adora Eu amo repolho. repolho. Me julguem, repolho e beterraba. Desde os 3 anos de idade eu sou julgada, entendeu? A gente vai Nenhuma começar a criança ver comia. muitos elementos de repolho, como a gente viu há um tempo atrás, os abacaxis Olha nas só, casas das gente. pessoas. Os abacaxis, os Pelicano, cogumelos. lembra? Exatamente, exatamente. Que loucura. Travessas Pelicano não, lindas de flamingos, repolho. né? Flamingos, Como que era? exatamente. Repolhos e repolhos. Repolhos e repolhos. Como é que é a frase que eu li que é muito boa? Repolho tem molho. Alguns maneiros assim. Curiosa para ver a decoração da casa da Ana Lu. A geladeira pode ter certeza que vai ter repolho sempre. A decor da geladeira, É certeza. isso. Vamos lá, falar um pouquinho de gastronomia agora? Mas antes de gastronomia, minimalismo, vocês acham que ainda tem força ou não tem? Para isso. Olha, acho que tem, não morre. O que a gente percebe olhando o relatório é que o minimalismo ele continua, mas ele continua uma coisa mais high-end, digamos assim. Mais específica, mais voltado para uma audiência, um público de um luxo discreto. Pessoas que querem menos show-off, querem manter uma coisa mais minimalista, mas não é algo que tende a ser presente, como a gente viu nos últimos anos, para todos, mainstream. Ele vira mais específico. E aí a gente puxando um outro tema dentro de Pinterest Predicts, falando de festa, falando de viagem, coisa que ninguém gosta, né? Festa, viagem e comida. Eu vou deixar para Ana Lu puxar isso, porque como uma boa chefe de cozinha que se formou e veio para o marketing depois... Foi, minha Que primeira legal. formação foi gastronomia, sou casada com chefe de cozinha, então já queria antecipar o legal. assunto, Pois sabe? é, Porque muito me interessa Fome, gastronomia. né? Pelo horário, a gente já tá chegando. E aí, Adoramos falar de comida, adoramos comer Comer. também. é isso, né? É um papo que todo mundo curte. Então, me fala um pouquinho dos nichos gastronômicos aí que viram fenômenos comerciais novamente. Como trazer isso para uma estratégia de marketing? Enfim, o que vocês estão vendo aí em relação a isso? Quer puxar? Posso puxar essa? Então, eu acho que a gente acabou de falar do repolho, vou voltar no repolho, tá? Acho que eu tô focando muito. Mas, eu vou falar um pouco mais da estratégia de marketing.
tudo é adaptável. Então, você tem que entender, como o André mesmo falou, o que funciona para sua audiência. Não vai ser todas as tendências que vão caber dentro da sua estratégia de marketing. Então, eu acho que o primeiro passo é você identificar o que faz sentido e o que não faz dentro de comida. E depois, como você consegue trabalhar. Então, como uma marca, por que você não pega e faz parcerias com criadores de conteúdo, traz esses criadores, né, para entender o que funciona, o que não funciona, para conversar com o público diretamente. Eu falo muito sobre comunidade. Os criadores, eles conseguem construir a comunidade, conversar com a audiência final de uma maneira que, às vezes, uma marca diretamente não consegue. Não que não possa, mas é mais fácil, porque ele está ali conversando diretamente, é uma pessoa física. Então, eu acho que é como consegue adaptar, trazer a criatividade. Então, às vezes, um repolho básico não é interessante, menos para vocês dois, né? Mas, trazendo ali uma receita, incorporando outras tendências também, ele pode vir a ser. Então, eu levaria mais para esse lado de tentar entender o que cabe, o que não cabe, o que funciona e o que não funciona. E, às vezes, também não é uma tradução literal da tendência na execução. Experiências, menus executivos ou menus customizados, onde você faz degustações específicas, com apresentação de prato que pode ter a ver com as tendências que a gente está vendo, ou escolha de um ingrediente específico e fazer uma degustação de um ingrediente. Para ficar no universo do repolho, um quinchim. Então, diversas soluções e temperos diferentes, mas usando um único ingrediente. Dá para brincar com isso. Acho que são coisas que a gente tende a ver aparecer na gastronomia e que as marcas elas podem fazer uso, porque toda marca acaba fazendo evento, acaba tendo menus de petiscos, degustações, canapés, que acabam bebendo nessas fontes, tanto de apresentação quanto de execução. Vou adicionar só uma coisa aqui que eu pensei agora. A gente tem as tendências também de viagens. Então, terra mística, exploração. Eu sou uma pessoa que adoro provar comidas diferentes. Então, você como negócio de marca, né? Como uma marca, por que você também não incorpora essas tendências de viagem na sua estratégia? Pode ser muito legal, pode trazer muito resultado. Eu ia puxar exatamente isso, falando que aproveitando que ano que vem vai ter um monte de feriado que a gente já sabe, né? Quais são as tendências dentro disso? Tem algo mais além de terras místicas, enfim? Eu acho que dá para pensar viagens como, obviamente, viagens e experiência, elas são quase indissociáveis. Mas eu acho que o que o relatório traz para a gente como o fio condutor de tendências de viagem é que as pessoas elas viajam para experiências específicas. Não é aquela, eu vou viajar e vou ver o que vem. Não, as pessoas viajam para praticar kitesurf, as pessoas viajam para correr, as pessoas viajam para, vou fazer uma expedição. Elas viajam para fins específicos. Acho que isso vem mudando já, e isso tende a acontecer com ainda mais intensidade no próximo ano. Então, tanto agências de viagens, hotéis, tem que se preparar para receber esses hóspedes. Não são hóspedes que chegam para ter aquela coisa... mais relax. Exato. Chegam com... o que eu tenho para fazer aqui? É intencionalidade. Exatamente. Tem intenção na construção do seu roteiro de viagem. E até o que você pode associar, né? Às vezes a pessoa vai lá para correr uma maratona, então de repente você associar uma massagem esportiva depois, indicar, fazer parceria com lugares, né? Pensar com esse capítulo, porque eu corro. Eu posso ficar olha falando lá, meia hora de corrida. Eu não corro, eu jogo beach tênis, entendeu? Minhas últimas férias todas foram planejadas de acordo com o meu calendário de maratonas. Coitada da minha esposa. Então conta pra gente. Eu sou do carnaval, entendeu? Então adoro, é isso. Tá vendo? Eu adoro. Tá vendo? Eu vou em tudo, Já sim, eu também. faço viagens gastronômicas. Olha, bem curioso. Tá vendo? Cada um Olha tem só, viagens tem, intencionais, E você, né? Kátia? Olha, eu gosto de viajar. Então, Me chamem pra tô indo todas. Pra correr, pra comer, vamos embora. Pra tudo. Mas, assim, não tem como mentir que vibe glacial e uma viagem de esqui tem tudo a ver, Olha né? Olha só, lá. justo. Quem sabe? Muito bom. É isso aí, gente. Foi muito bom bater esse papo. A gente tem a questão de eventos também, né? Setor de eventos, ele tem hoje, acho que tem essa questão de se adaptar em cada um desses momentos. O que vocês estão vendo de tendências em relação a isso? Olha, eu vou falar sobre um evento que está acontecendo agora aqui, né, no nosso escritório. E todo o cardápio, toda a decoração, ela foi pensada com base nas tendências. Então, a pessoa que está organizando, a Gabriela, vou falar aqui o nome dela, ela é incrível, muito criativa. Ela pensou como incorporar
tendências que se falavam num mesmo evento. Então, aqui o Destino é evento para criadores. Então, é um evento para conectar com os criadores da comunidade. Então, ela brincou com Lar Lúdico, ela brincou com Terra Mística, ela brincou com Vibe Glacial. Até as comidas estão personalizadas. Então, é como você tem uma personalização do seu evento com base em tendências. Não que você precise misturar todos, né? Mas como você consegue fazer uma narrativa de evento ali que siga uma tendência, que siga talvez um padrão de estética, uma cor. Eu acho que vai depender do seu gosto pessoal, mas a gente quis trazer esse exemplo para vocês poderem ver como você consegue aplicar as tendências da maneira que você quiser em qualquer âmbito do seu evento. Muito bom, e a gente viu mesmo. E Pinterest é sempre Pinterest, viu? Falando de bastidor aqui, você chega aqui, já tá montada a árvore de Natal, no ano passado tinha a party de Halloween, a festa junina, enfim, sempre tem essa coisa de como traz essas tendências dentro do escritório. Então, vivem realmente o que tá ali na plataforma, né? Quero super agradecer a participação de vocês nesse bloco aqui, falando de todas essas tendências. Quero que voltem mais ano que vem nos nossos próximos episódios. A Cata já veio algumas vezes. Vamos esperar você também, viu, André? Escalar o André para os agora próximos. vem mais. Sim, foi um Super prazer. obrigada, viu, gente? Obrigada, Adorei. gente. Valeu. Foi Próximo Obrigado pelo bloco convite. tem mais aqui. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, uma coisa meio fluida, mas é isso. É isso, mas fica aí que daqui a pouco vem novos rostinhos nesse sofá. Nesse próximo bloco, a gente está aqui com a Estela. A Estela já esteve aqui em alguns episódios esse ano. Estela, faz a sua autodescrição e se apresenta aqui para a nossa audiência. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Estela, meus pronomes são ela e dela. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, ruiva, com um vestido marrom, uma camiseta branca e também um sapato bege. E eu sou gerente de parcerias estratégicas aqui no Pinterest, cuidando de marcas do lado orgânico, mas também de criadores de conteúdo. É um prazer estar de volta. Oba, bom. a gente está muito feliz. Estela, vamos começar falando de um papo que é super importante, que a gente sabe que o Pinterest valoriza, cuida, está muito atento a isso sempre, né? Que é diversidade, inclusão, enfim. Queria saber um pouquinho de você, né? Que está aqui dentro, como que o Pinterest contribui para a promoção da diversidade e inclusão globalmente. Para nossa audiência saber, né? Porque a gente já sabe, né, Carol? A gente vai aqui toda semana, mas a galera lá quer saber. Perfeito. O Pinterest, ele contribui para a diversidade e inclusão de diversas maneiras. Tanto internamente, a gente preza isso muito como empresa. Então, a gente tem diversas iniciativas de diversidade e inclusão aqui dentro, para que os funcionários se sintam se sintam a versão mais autêntica de si mesmos no trabalho, porque a gente acredita que só enxergando isso dentro da empresa, a gente consegue refletir isso para fora. Então, além de todas essas iniciativas internas que a gente gente também abre alguns programas. Então, a gente tem um programa super importante que já roda há 5 anos na América Latina, que é o nosso Fundo de Inclusão, tanto para marcas quanto para criadores, que é onde as pessoas podem se inscrever para conseguir trazer e fazer parte desse programa de aceleração para começar a criar conteúdo inclusivo dentro da plataforma. E a gente também tem diversos materiais extensos, porque a gente acredita que, sendo a plataforma da inspiração, não tem como você se inspirar se você não se sente refletido dentro da plataforma. Então, todas essas iniciativas que a gente tem são para que as pessoas possam sentir que, de fato, eu vou procurar uma maquiagem, eu vou encontrar uma maquiagem para o meu tom de pele, eu vou procurar uma roupa, eu vou encontrar uma roupa que sirva a corpos diferentes, eu vou encontrar inspirações que são para todos os tipos, jeitos, gêneros, orientações sexuais, para que você possa sentir refletido da melhor maneira possível. Então, é muito um trabalho interno, externo com programas e também de educação, que a gente tem materiais extensos tanto para marcas, criadores, publicações, como criar conteúdo inclusivo dentro da plataforma, porque além de ser um conteúdo muito saudável, que as pessoas se sentem refletidas, é um conteúdo que converte dentro do Pinterest. De fato, as pessoas buscam por inspirações inclusivas dentro da plataforma. Além do conteúdo inclusivo, vocês têm filtros inclusivos, né? Fala um pouquinho de como que isso melhora a experiência aí para o pessoal. Perfeito. A gente identificou um comportamento das pessoas que sempre quando elas estavam pesquisando por algo um pouco mais específico para o tom de pele dela ou para o tipo de cabelo dela, normalmente essa pessoa precisaria incluir uma palavra a mais dentro dessa busca. Então, eu estou pesquisando penteados para cabelos crespos. Eu estou pesquisando maquiagem para pele negra ou maquiagem para pele amarela.
Então, para evitar que a pessoa tenha que colocar essa palavra mais, hoje a gente disponibiliza tanto o nosso filtro por tipo de cabelo, que a partir do momento que você pesquisa por alguma busca que tenha a ver com esse mundo de penteados e cabelo, corte de cabelo, você vai ver ali um filtro automático para você selecionar qual é o seu tipo de cabelo e filtrar a partir daí as inspirações. E a mesma coisa para os tons de pele. Você vai ver uma gama de tons de pele em que você pode selecionar, tanto procurando por skincare como por maquiagem, qual é o seu tom de pele para ver inspirações filtradas com base no que você está escolhendo. Isso ajuda não só o usuário que vai pesquisar por essa inspiração, vai se sentir mais incluído e não vai ter tanta dificuldade de encontrar uma inspiração que se reflita um pouco mais com a sua realidade, quanto a quem está criando conteúdo para conseguir trocar esse pensamento e falar, bom, existem pessoas que estão procurando por esses tipos de penteado e maquiagens que são para todo mundo. Como é que eu crio conteúdo para todo mundo e que consiga abraçar também essa realidade? Você cuida de criadores também, né? E eu vejo que é um papel fundamental os criadores nessa parte também do filtro e tudo mais. Como que hoje vocês se apoiam nisso? Perfeito. As pessoas, elas têm esse julgamento de que o conteúdo dentro do Pinterest, ele simplesmente apareceu ali. É internet. Todo o conteúdo da internet está lá. Mas é aí que você se engana. Todo o conteúdo do Pinterest vem de criadores de conteúdo. E é por isso que cuidar dessa audiência e fazer com que eles entendam a plataforma, que eles também estejam nessa frente, inspirando as pessoas, é essencial. Os nossos criadores de conteúdo são o coração do Pinterest e é o que faz a plataforma conseguir inspirar as pessoas a criar a vida que elas amam todos os dias. Então, a gente vê os criadores como parte integral desse movimento, integral para conseguir aprender como mexer na plataforma, para conseguir ter mais alcance dentro da plataforma. E é isso que a gente trabalha todos os dias para alcançar. Quem quiser ser um creator da plataforma, o que ela precisa fazer? Perfeito. A gente tem diversos pontos de contato dentro da nossa plataforma. Então, vocês podem entrar em contato com a gente. Hoje, a gente tem um site específico para criadores de conteúdo. Então, você consegue entrar no create.pinterest.com. Ali, você vai ter as dicas básicas de como começar. Caso você queira ter um relacionamento um pouco mais profundo com a plataforma, entrar em contato, de fato, aprender, a gente também tem comunidades disponíveis em que vocês podem se inscrever através de uma newsletter e a gente vai entrar em contato para te ajudar nessa sua jornada para crescer dentro da plataforma. E quando a gente fala de Pinterest Predicts e fala de tendências, né? Trazer essa parte de diversidade cultural de uma forma real e que seja aplicável para as pessoas, né? O que a gente tem de novas tendências aí para 2026? Ai, eu sou muito apaixonada para falar sobre Pinterest então, Predicts. Porque a gente já perguntou as tendências preferidas de todo mundo. Quero saber a sua agora. Eu fico esperando todo ano. É algo que eu fico muito ansiosa, porque eu acho que as tendências do Pinterest, elas pegam justo naquele momento antes de começar a crescer. Então, eu me sinto meio que tendo um spoiler de 2026, sabe? Você que lança a tendência, né? Exatamente. Você chega aqui no seu grupo de amigas, você que lança a tendência, né? Sim. Ela é um spoiler puro das tendências. Eu não sei se deu pra perceber pela minha roupinha, mas eu sou muito fã da nossa tendência, que é o Poetcore, que é a estética de poeta no nosso dia a dia, que traz essa coisa um pouco mais vintage, traz essa curadoria um pouco mais... Prefiro escrever no papel do que digitar. Então, eu sou muito adepta dessa tendência no meu dia a dia. Eu gosto bastante de algo que eu consumo faz um tempo. E eu fico muito feliz de saber que ela tá crescendo cada vez mais, influenciando as pessoas a todo momento. Ou seja, a gente veio falar de Pinterest Predicts, mas ela já veio o quê? De tendência. De tendência. Ana Lu veio aí com os anos 80. Maximalismo. Com os bolsos. Eu vim com a parte nave, como que é? Espacial. Que o André falou também. E você está aí nessa outra versão também. E é muito engraçado, né? Curioso como cada um tem o seu estilo. Essa parte que a gente consegue mostrar o nosso eu, né? Dentro disso. E tem tendência para todo mundo. Isso, ver as tendências e ver qual que faz mais sentido pra você, pro seu guarda-roupa, até pro seu mood, porque às vezes eu quero estar poeta amanhã, amei esse lookinho, eu tenho um vestido parecido, ele só não é tão comprido, já dá pra eu adaptar, Caru, camisetinha com vestido xadrez, eu já amei. Exatamente. Mas eu vou precisar comprar um sapato bonito. Sempre tem, né? Vai Desculpa. ter que... Você que tá precisando. Eu acredito que você pode dar uma olhadinha lá dentro do Pinterest e dar uma olhadinha no look, no sapato, boneco. Com certeza você vai achar uma loja
hoje ali. E tem um monte de marca que anuncia lá, né? Eu posso jogar o sapato que eu quero, tirar uma foto do Exatamente. sapato da Estela e buscar lá. Então, marcas, vocês que não estão anunciando no Pinterest estão perdendo, tá? Porque a gente busca referência e já aparece ali um anúncio de um produto parecido. Eu amo isso. E eu digo mais, se você pegar o nome da tendência, jogar lá sapato, aí você vai ficar realmente na tendência. É isso. Exatamente. E o que eu gosto muito das tendências é algo que vocês acabaram de falar. Elas são para todo mundo. Então, a gente às vezes vê na internet essas micro tendências que duram uma semana ou outra, que são mais focadas no consumo, que às vezes elas só cabem dentro de um corpo específico, elas só ficam bem num determinado tom de pele, elas só ficam bem dentro de uma pessoa que segue um certo padrão. As tendências do Pinterest Predicts, elas são de comportamento. Obviamente, elas se traduzem em peças no final do dia, mas elas falam muito mais sobre um conceito. Então, a estética poeta... O que é estética poeta? A estética poeta cabe em todos os tons de pele. A estética poeta cabe em todos os tipos de corpo. A estética poeta cabe em todas as orientações e identidades de gênero. Então, não é algo que está fechado a uma peça, a uma calça de cintura baixa. É um movimento cultural, é um estudo cultural, porque a gente traz... o Pinterest Predicts é um estudo super intenso em relação ao que as pessoas estão procurando, mas também como o consumidor está se comportando. Obviamente, a gente tem ali um recorte, recomenda, essa tendência vai ser mais popular dentro dessa faixa etária, ou essa tendência vai ser mais popular dentro da outra, mas nada impede pessoas de 15 a 80 anos a adaptarem esse conceito de vida dentro do seu dia a dia. Então, é isso que eu gosto muito também, porque elas são abertas a qualquer pessoa, em qualquer momento de vida. Se você gosta, se você se relaciona com essa tendência, tem como você trazer ela para o seu dia a dia. Não é algo exclusivo ou inalcançável, sabe? E não tem nada mais inclusivo do que isso, né? Você vê um conceito, uma Exatamente. tendência e poder adaptar ela para todo mundo. Isso é muito Exatamente. maravilhoso mesmo. Estela, uma curiosidade. Qual foi a tendência que você olhou no Pinterest Predict e você falou assim, uau? Pra mim, foi a tendência do repolho. Pra mim, me tirou... Olha ele aí de novo, o Ele de novo, repolho. estamos aqui, repolho. O Polêmico. repolho, eu falei assim, mas como assim repolho? Porque o picles, talvez por ser algo no ano passado não, 2025, a gente recebeu essa tendência do picles, né? Que era drink de picles, cor picles, tudo picles. E eu conseguia ver, sabe? Eu acho que eu já vi algumas pessoas... Eu sou uma pessoa que eu adoro picles, então talvez seja por isso também que eu consegui enxergar. E até de chegar numa lanchonete e ver um quadro de picles, como existe muito Sim. por aí, um neon de picles e tal, a gente consegue entender mais. Mas o repolho tá polêmico mesmo. O repolho me pegou desprevenida, mas sabe que eu já comecei a ver alguns conteúdos de casamento, que as pessoas estão fazendo uma decoração um pouco mais voltada à ikebana, esses tons mais verdes que estão usando bastante a selga e repolho na decoração. Então, acho que já é algo que vem para estourar, como o Pinterest Predicts diz, em 2026, mas começa a borbulhar aqui agora no final do ano. Eu acho curioso que vai chegar uma hora que as pessoas vão chegar daí. Você tem alguma roupa, uma blusa verde repolho? Verde Né? Sabe repolho, aquela coisa assim? Sim. Que bacana. Estela, amei nosso papo aqui nesse bloco. Volte mais vezes no Pode 2026. Já tivemos algumas aparições de Estela aqui, mas a gente quer nas próximas vezes também. Obrigada. É isso aí. Muito Obrigada, Fica aqui que tem gente. mais, viu? E indo agora para o nosso último bloco, eu vou trazer a Lari, que já esteve aqui em alguns episódios com a gente. Vamos esperar muito mais em 2026. Lari, vou pedir para você falar aqui para nossa audiência quem é você, o que você faz. Opa! Faz aqui no Pinterest e aí a gente começa o papo. Então, eu sou a Lari, eu trabalho na área de vendas, eu sou Lead Client Partner e eu cuido de clientes de beleza e de personal care. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, loira, estou com os cabelos presos, com uma camiseta vermelha de Papai Noel, uma calça branca e um tênis verde. E a gente não pode esquecer que ela tá com um broche lindo, natalino. E meu brinco também, Mostra pra natalino. câmera. Mostra, vai. A tendência. Olha, aqui, ó. Maravilhosa. tendência. Isso aí. E a gente vai falar muito de Pinterest Predicts, logicamente. Mas antes eu vou perguntar para a Lari, vou dar uma missão impossível para ela. Qual foi o maior case 2025
O que você acha? Olha, o maior case é realmente muito difícil de dizer. A gente teve um ano incrível com projetos muito legais, coisas muito diferentes com os anunciantes. Mas se eu tivesse que dizer o maior de todos, foi o nosso projeto de Pinterest Shop Brasil, que a gente finalmente conseguiu realizar a casa Pinterest e a gente trabalhou como uma produtora para fazer conteúdo nativo, conteúdo editorial. A gente fechou 5 cotas com anunciantes, varejistas, anunciantes de beleza. Então, acredito que esse foi o maior grande projeto que a gente fez esse ano como Pinterest. Bacana, Lari. E tem alguma campanha sazonal que você acha que mais se destacou esse ano? Sazonalidade é um dos nossos pilares dentro do Pinterest, né? Então, tudo que a gente falar de datas comemorativas ou até de estações, verão, inverno, tem anunciantes que se apropriam disso e a gente acaba fazendo campanhas super interessantes. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, o próprio Natal com Pinterest Shop. Mas esse ano a gente teve um destaque muito grande na Black Friday, com resultados muito bons nos anunciantes que conseguiram trazer a inspiração para a ação, que é o que a gente fala sempre quando a gente vem aqui. E foi um ano ótimo com relação a ROI, a vendas e até ao número de anunciantes que estavam dentro do Pinterest. Além de Black, a gente tem visto no mercado de modo geral 11 do 11 bombando, né? Aqui também refletiu 11 do 11 também nessa parte novembro também? Sim. Todas as datas agora dobradinhas, né? Então, 10 do 10 é uma data muito forte para o varejo. Eu acabo não atendendo esses anunciantes, mas sim, foram datas disputadíssimas para estarem dentro do Pinterest. Lari, você que cuida, né, da parte de vendas, parte de marcas aqui dentro do PIN, como que você vê o Predicts aí apoiando no planejamento, por exemplo, do Q1 aí 2026? A gente teve conversas muito interessantes já pensando no Predicts, porque o nosso relatório ele é baseado em dados e ele é baseado no comportamento das pessoas no geral. Diferente de uma pessoa que vai lançar algo, a gente consegue ter essa visão mais holística do que vai mudar a cultura, do que vai mover as coisas no ano seguinte. Então, as marcas que conseguem usar isso no planejamento, tanto pensando em identidade visual, um lançamento de produto, às vezes até o estilo de roupa que vai trazer num shooting, as cores que vai trazer, já faz diferença porque as pessoas vão estar imersas nesse universo e a marca vai fazer essa associação junto com a tendência. Bacana, Lari. Agora uma pergunta aqui. Se a gente for resumir o Predicts 2026, qual tendência você arriscaria que vai dominar o mundo? Olha... que vai cair no gosto do pessoal e que vai realmente... Já tem algumas que estão aí, que as pessoas estão falando bastante, mas eu acho que, no geral, olhando para todas as tendências, essa estética vintage está muito forte. Então, a gente vê tendências de moda, como poeta core, glamour, ou até as tendências de casa, ópera aesthetic, tudo traz essa vibe vintage. Então, acho que vai ser um ano muito maximalista e a gente vai olhar mais para o passado, assim. Legal. E qual dessas você mais se identifica, que você curte mais, que acha que faz mais sentido para você, Lari? Assim, a gente está perguntando para todo mundo, queria saber a sua também. A minha preferida, até porque eu trabalho com clientes de beleza, é a beleza sem regras. E acho que pensando no mundo que a gente vive hoje, o quanto que a gente, como mulheres, podemos nos empoderar e como pessoas, poder ser quem a gente acho que essa, para mim, é a minha tendência preferida. Libertador, né? Muito Sim. bom. Quer perguntar aquela, Carol? Eu pergunto. Pode perguntar. Qual que é a mais inusitada? A gente quer saber também. A preferida e a inusitada. Olha, ouvi dizer que todo mundo ficou em choque com a tendência do repolho hype, mas para mim uma que foi super inusitada foi a Elo Intergaláctico, porque eu, como uma boa aquariana, eu já não tô aqui na Terra, eu tô sempre em outros lugares, mas para mim foi interessante pensar que isso é uma tendência geral e que as pessoas estão olhando mais para isso e que isso pode se desdobrar de muitas formas, né? Então, eu sempre vou ter esse olhar de beleza. Então, como que uma make mais furta-cor, tons brancos. Então, para mim, eu achei uma tendência super interessante, que eu achei que só eu tava de olho nos extraterrestres. Mas até dando spoiler de algumas coisas que a gente já gravou, né? E que a Lari foi a pessoa que nos trouxe aqui. A gente vai ter um episódio com Natura.
E uma das pessoas que vieram, ela tava com um delineado lindo, num pink, muito diferente também. Então, aquela coisa assim de como as pessoas estão usando cores, estão usando mais, saindo daquela coisa óbvia, né? Do marrom, do preto, do Sim. cinza. Sim. Né? Muito bacana em relação a isso. Lari, dica de ouro para as marcas que queiram aí se planejarem para o futuro, né? Dá uma dica de como que elas podem se planejar usando o PIN. Hoje, o que a gente vê é que tudo é muito visual. Então, a gente até falou sobre isso no outro episódio que eu estive aqui. As pessoas não querem mais fazer busca por texto, elas querem fazer busca por imagem. Então, acho que as marcas que levarem isso em consideração, como que elas conseguem entregar a mensagem delas através de imagens e todo esse universo estético que a gente fala muito no Pinterest, mas acho que ter esse olhar de consumer-centric, então o que as pessoas querem ver e não o que eu, como marca, quero mostrar, é o que faz diferença. É o que a gente vê nas nossas campanhas que tem melhores resultados e eu acho que, com certeza, é o que vai dominar o ano que vem. Legal. E Lari, para quem ainda não está no Pinterest, o que é um grande absurdo, por que eles deveriam entrar agora? Conta pra galera que está ouvindo e vendo a gente. Pensando em todas essas tendências incríveis que a gente está falando e nessa questão da busca visual, é o lugar que as marcas deveriam querer estar no ano que vem para continuar essa conversa com as pessoas, né? Se eu estou falando de tendência, eu estou falando de Pinterest, então, com certeza, é o lugar que a gente vai conseguir conversar melhor com as pessoas e vendo os resultados que a gente falou agora de Black Friday, então, o quanto que a gente consegue transformar essa aspiração e essa inspiração em compra. Isso faz com que as marcas deveriam estar com a gente, todas elas, ano que vem. Com certeza, ou seja, elas estão perdendo tempo, dinheiro, às vezes usando tudo num lugar só e não estão olhando para outro ambiente, né? Onde poderiam estar super navegando bem, convertendo e tudo mais. Então, fica a dica aí, marcas. E, Lari, você cuida de beleza, né? Aqui dentro. E dentro do Predicts teve uma marca aí que fez alguma movimentação. Conta um pouquinho pra gente. Teve. Esse foi um case que eu participei ativamente. Foi muito gostoso de participar. E o planejamento começou assim, no final do ano passado, quando a gente estava falando de Predicts. E uma das tendências que mais bombou esse ano foi o Cereja Mania. Cerejas em todos os lugares, na decoração, cor de cabelo. E a Avon estava lançando uma paleta inteira de vermelhos. E nós fizemos a primeira collab de beleza, Avon e Pinterest, com o Cereja Mania. Foi muito prazeroso participar desse projeto. E tinha um foco bastante em Gen Z também. E nessa questão de você ser quem você é, né? Porque volta muito os vermelhos, a maquiagem vermelha. Acho que o batom vermelho ele dominou nos últimos tempos, mas voltamos com sombras vermelhas. Então, foi uma campanha muito gostosa de fazer e que trouxe essa tendência que bombou em todos os lugares. E com relação a holidays, né? A gente adora uma coisa temática, né? Eu Como também. pode ver, eu também. Então, mas estamos viemos todas, né? aqui, Veio Natal e Ano Novo, Sim. né? A gente veio em collab aqui Sim. de fim de ano. E holidays é uma coisa muito especial também pro PIN, né? Conta um pouquinho pra gente disso também. As pessoas dentro do Pinterest, elas são muito planejadoras. Então, acho que o Natal é isso. Essa é o lookinho que eu uso no Natal mesmo, que fica separadinho para eu usar. Então, as pessoas usam o Pinterest para se planejar para essa data. E vai desde o lookinho, da mesa posta, das receitas. Natal também já emenda com férias, com Ano Novo. Então, são assuntos muito quentes dentro da plataforma que as pessoas vão buscar. E aí, esse projeto, ele une o útil ao agradável, porque as marcas vão trazer conteúdo relevante para as pessoas e elas vão introduzir os produtos delas dentro dessa busca, né? Então, eu tô procurando pro meu lookinho de Ano Novo, eu vou ser impactada por uma maquiagem, por um perfume, como que eu vou trazer isso para as comemorações? Então, é por isso que eu falo que esse é o nosso projeto queridinho. E até dicas de presente para amigo secreto e tal, né? Que às vezes você pesquisa lá para um amigo que você não faz ideia do que dá e ele também te dá um monte de sugestões, enfim. Então, Sim. é realmente a plataforma das referências, das tendências. E quem não baixou ainda tem que baixar o aplicativo, né, Carol? Com certeza. Inclusive, título de curiosidade, eu amo contar esse fun fact. A tendência, todo mês, a tendência maior que a gente vê de buscas são mensagens de bom dia.
Então, se você recebe no grupo do WhatsApp uma mensagem de bom dia, ela foi encontrada dentro do Pinterest. As tias e as avós, eu tenho certeza que estão ali no Pinterest fazendo o quê? E eu também, né, Caru? Aí a Ana Lu manda umas mensagens. Todos os dias eu posto. No meu Instagram parece que meu dia não começa se eu não postei a mensagem do dia. Então é isso, eu sou a tia do WhatsApp. A tia do Luiz Felipe e do Davi. É, exato. Temos uma tia aqui, literalmente. Muito bom. Lari, para profissionais de marketing aí se atualizarem, o que você dá de dicas? O que você recomenda por aqui? O que a gente vê muito é como que a gente consegue aliar dados com criatividade. Acho que isso é o game changer, assim, cada vez mais. Então, como eu olho para trás, uso os dados que eu tenho, do que eu já fiz, do que eu já realizei, transformo isso em estratégia, mas trago a criatividade junto com isso, né? Então, não só pensando em Pinterest, mas hoje faz muita diferença você ter uma linguagem nativa em qualquer plataforma que você estiver. Então, acho que isso é o que vai fazer a diferença no que vem. Como eu falei, como a gente tem que olhar pelo olhar do consumidor, para a pessoa estar confortável com o que ela está vendo, ela precisa estar imersa nesse universo. Então, acho que isso com certeza vai fazer a diferença. Maravilha. Lara, a gente está chegando no fim desse super episódio que a gente trouxe, né? Nada mais importante do que trazer todo mundo que está aqui, faz acontecer, para a gente já nortear o pessoal aí no nosso último episódio do ano, para começar bem o ano, cheio de atualizações. Vou pedir para você ficar aqui também, porque a gente vai chamar o pessoal aí para a gente fazer o nosso momento Tecla SAP, entregando aqui o nosso ícone para o pessoal deixar a mensagem aí, não só de fim de ano, mas também a mensagem aí para o mundo. Quer começar, Ana Lu? Você nunca tá aqui, entendeu? Quer dizer, é a terceira vez que você tá, mas hoje você veio preparada para falar sua mensagem? Não, então tá bom. Eu adoro Vamos pegar chamar agora, o pessoal, assim. chamar todo mundo e aí a gente faz a nossa, pode ser? Combinado. Então, já voltamos com todo mundo por aqui. Vou deixar o nosso ícone, vou passar para o Roger aqui, para começar com a turma toda, para deixar aí a mensagem. Queria deixar é convidar todo mundo para refletir, se conectar consigo mesmo dentro nesse momento de reflexão e pensar justamente o que está deixando para o outro. Então, o que você está fazendo que está impactando a vida do outro e como você pode ser melhor e gerar um impacto positivo nas pessoas. Lari, e você? Já que estamos aqui no cantinho positivo da internet, falando de inspiração, acho que minha mensagem é para a gente voltar um pouquinho para dentro, se desconectar um pouco das coisas lá fora e deixar a nossa essência para inspirar as outras pessoas. Bonito. Olha, acho que uma mensagem que me ajudou muito esse ano é pensar em controlar as coisas que a gente pode controlar e abrir um pouco a mão das coisas que a gente não pode controlar. Porque às vezes a gente tem essa ansiedade de querer mudar tudo, controlar o mundo, porque obviamente todo mundo quer que tudo saia certo, mas tem coisas que a gente precisa simplesmente deixar aí e que vai rolar do jeito que tiver que rolar e a gente controla o nosso pequeno mundo. Maravilhosa, essa você viu pra mim também. A minha é uma coisa que eu gosto muito de pensar, assim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, que é curta a jornada. A gente nunca sabe para onde a jornada vai nos levar, mas se você está aproveitando, se você está tentando, se você está aproveitando, então você sabe que você vai chegar no lugar certo, independente de onde ele seja. O pessoal está inspirado hoje, né? A mensagem que eu queria deixar é uma coisa que eu também tenho muito para mim, que é ninguém faz nada sozinho. Cuida de você, mas cuida dos seus, cuida das pessoas próximas. A inspiração que a gente traz, que a gente acessa no Pinterest, vem de outras pessoas. E tudo que a gente faz também inspira outras pessoas. Vamos sempre pensar nisso quando a gente estiver fazendo as coisas cotidianas, do dia a dia, cuidando de nós, dos outros e do mundo que a gente vive. E agora, Ana Lu, você vai falar a sua. Tá pronta agora? Se preparou? Eu nunca tô pronta, mas eu vou falar uma frase que me regeu muito esse ano, que é um desejo para mim e para todo mundo,
que vocês encontrem a felicidade do suficiente, de ter o suficiente. Porque às vezes a gente fica muito naquilo de eu quero mais, eu quero trabalhar mais, eu quero alcançar mais, nanana, e às vezes a gente tem tantas coisas maravilhosas e a gente não se dá conta que elas já são suficientes. Isso não é sobre conformismo, sobre contentar com pouco e tal, mas é sobre a gente valorizar o que a gente já tem, o que a gente já conquistou. Então eu sou muito grata, eu desejo que todo mundo encontre essa felicidade também. E agora, a frase da Big Boss. Que vai ser nova ou vai repetir? Eu vou repetir. Não, gente, ela tem que dar a frase nova. Não, 3 anos falando a mesma frase. Eu vou falar que eu vou repetir primeiro, porque foi o meu pai que me falou essa frase e foi numa virada de ano. Então a gente quer 2 frases? E que ela é desafiadora, porque a gente sempre precisa ter coragem para conseguir seguir, enfim, né? E evoluir. E aí, numa vez que eu estava muito insegura de muitas definições que eu ia fazer, ele me falou, na virada do ano mesmo, filha, o medo morre de medo de pessoas com coragem. Então, é aquela coisa que pra gente que mata um leão por dia, não só mata, como tem que cozinhar e fazer tudo, eu acho que ser corajoso é uma das frases. E outra que me regeu também esse ano, PC nova, tá? Opa, olha lá. Eu falo que eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Então, assim, ou ele coloca ou eu vou cair ali, porque é o que a gente vive na constância, né? Mas é isso. Deixando nossa mensagem, sempre a gente deixa com que os nossos convidados deixem as mensagens, mas a gente deixa essa de fim de ano e querendo deixar uma mensagem também para todos vocês que nos assistem, nos veem o ano inteiro. Eu quero muito agradecer a audiência, quero muito agradecer ao Pinterest por mais um ano a gente aqui com a Collab. Esperamos aí que vocês gostem bastante do que a gente está vindo, muitas coisas novas aí para 2026, muitos novos convidados, enfim. Continuem aí nos prestigiando, @TeclaSap Podcast em todos os canais oficiais, @PinterestBR e Pinterest Brasil também, em todos os canais oficiais aí. Se quiser conhecer um pouquinho mais da nossa agência, no @Comunicação Cubo, também em todos os canais. E conhecer um pouquinho mais de mim no @CaruFernandes. @AnaLuFernandes. E é isso, quero muito agradecer. Agradecer o Edu também, que fica aqui no bastidor como a pessoa responsável por todas as gravações, que nos salva aí no dia a dia e que é super ponta firme, assim como todo mundo do PIN, que a gente, se tivesse que falar o nome de todo mundo, com certeza a gente ia acabar esquecendo. Agradecer esse convite, essa collab. E é isso, desejamos um Feliz Natal, boas festas aí para vocês, a sua família, e até o ano que vem. Feliz Natal, boas festas, até ano que vem.